Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Queremos agradecer a Deus por nos conceder esta oportunidade. Nesta manhã de domingo, nós estamos aqui na congregação, onde participaremos da primeira aula do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Hoje é um dia especial, porque hoje nós comemoramos a Páscoa. Nós comemoramos o dia da ressurreição. Nós comemoramos a nossa salvação em Cristo Jesus. E nós queremos dizer para todos os irmãos, nesta manhã, o túmulo está vazio. Glória a Deus. Ele não está lá, porque já ressuscitou. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. E isto é um grande privilégio para nós como igreja, porque nós servimos a um Deus vivo, ao Deus poderoso, ao Deus que fez promessa e cumpre em nós as suas promessas. Ele nos disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E isso tem ocorrido, porque dia a dia nós temos sentido e vivido a presença de Cristo em nossas vidas. Quero convidar os irmãos para nós fazermos uma palavra de oração e assim nós estaremos dando início à nossa aula da Escola Bíblica Dominical nesta manhã. Oremos. Querido Deus, Senhor, no nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, Senhor, por este momento especial na nossa vida, em que nós podemos, Senhor, cultuar e adorar o Teu nome, neste momento de aprendizado, Senhor, que é a Escola Bíblica Dominical. Nós queremos Te agradecer, Senhor, pela bênção da salvação, Senhor, pelo plano perfeito, Senhor. Ó Deus querido, Te louvamos pela ressurreição, Senhor, porque é o dom da vida, a vida eterna através de Cristo Jesus. E nesta manhã nós nos reunimos para aprender a Tua palavra. Tu, Senhor, que é o Deus que se revelou aos homens e nos faz conhecê-lo cada dia, Senhor, nas Tuas particularidades. Queremos pedir que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre a vida de cada um dos Teus filhos. E, Senhor, desde já também peço, Senhor, que Tu venha usar os Teus filhos que estarão ministrando a aula nesta manhã como canal de bênção para a vida de cada um daqueles que estarão participando através da live. Nós assim oramos agradecidos em o nome de Jesus, que vive para sempre. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos adorar ao Senhor com o louvor da nossa harpa cristã. Evangelista irmão Ismar, que está nos ajudando aqui, estará louvando o Senhor juntamente com todos nós. Seu filho amado
Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Meus irmãos, nós hoje teremos um casal especial aqui nos trazendo o aprendizado através da primeira lição desse trimestre. Nós estaremos estudando durante esse trimestre os atributos de Deus, conhecendo a natureza, o caráter e a supremacia de Deus nas Escrituras. Nós estaremos acompanhando as lições, cujo autor é o pastor Valdir Alves de Oliveira, pastor auxiliar da nossa catedral, das Assembleias de Deus, lá na Baleia, lá no Distrito Federal, em Brasília. Nós, neste dia, que é o primeiro domingo, estaremos estudando, e este é o título da lição de hoje: Deus se revelou à humanidade. Convido os irmãos que puderem aí abrir a sua Bíblia, visto que as lições ainda não foram distribuídas. Nosso textual está em Romanos, capítulo 1, versículo 19. O texto de referência está em Provérbios, capítulo 9, versículos 9 e 10, e Colossenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. O textual nos diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Romanos capítulo 1, versículo 19. A verdade aplicada, a bênção de conhecermos o Senhor deve resultar em maior confiança, um viver agradável a Deus e uma vida frutífera para a glória de Deus. Os objetivos desta lição é explicar que Deus se revelou a nós nas Escrituras, mostrar a necessidade de crescer no conhecimento, ressaltar a busca incessante pelo conhecimento. Os textos de referência: Provérbios capítulo 9, versículo 9 e 10. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Colossenses capítulo 1, versículos 9 e 10. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual,
para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Amém? Estes são os textos que estarão permeando, dirigindo, direcionando a nossa lição de hoje. Quero convidar a todos os irmãos que nós possamos aproveitar este nosso tempo de aula, buscando conhecimento em Deus. Vamos orar nesta oração, nós estaremos intercedendo pelos nossos irmãos que estão enfermos, aqueles que estão necessitados. Nós temos vários irmãos que estão precisando da intervenção de Deus e nós continuamos orando por todos eles. Nós temos as nossas irmãs que estão acamadas, alguns irmãos que estão passando pelo processo da Covid, e nós vamos orar, vamos pedir que Deus continue agindo em nossas vidas, para que nós continuemos cantando hinos de vitórias ao nosso Deus. Amém? Oremos então, irmãos, e logo após nós estaremos recebendo os nossos professores, presbítero irmão Luiz e diaconisa irmã Mara, que são os nossos professores nesta manhã. Oremos. Querido Deus, Senhor, nós te louvamos mais uma vez, Senhor, declaramos o nosso louvor a Ti, ó. Senhor, por tudo que faz, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Senhor, agora nós oramos e intercedemos por cada um dos Teus filhos, ó Pai, que, Senhor, estão no leito, na cama, Senhor, enfermos, Senhor, precisam da Tua bênção, do Teu socorro. Senhor, eu peço a Ti no nome de Jesus, que Tu venha, Senhor, agir nesse momento para a glória do Teu nome, Senhor, trazendo a bênção da cura, da restauração, da saúde, Senhor, aos meus filhos. Ó Senhor, pois Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus que age em nossa vida de uma forma sobrenatural. Nós cremos, Senhor, na ação plena do Teu poder sobre a Tua igreja. Por isso, meu Pai, nós clamamos a Ti, rogamos, vá de encontro ao necessitado, ó Pai. Ó Senhor, que ele possa se levantar com saúde e cantar hinos de vitória, Senhor, a Ti, Senhor. Neste momento nós clamamos, neste momento nós pedimos e cremos, Senhor, que a nossa oração é respondida. Pai eterno, nós oramos, Senhor, agradecidos em o nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Convido os nossos professores para tomar os seus lugares aqui, e assim está iniciada a aula desta manhã. Senhor, meus irmãos, Alá, Senhor. Só podemos louvar a Deus pela oportunidade que Ele nos concede nesta manhã. Primeiro domingo de abril, para nós, não é apenas o início de um novo trimestre aqui na Escola Bíblica Dominical, mas hoje também nós estamos comemorando, de acordo com o calendário aqui no Brasil, a Páscoa, né? O dia que nós comemoramos a ressurreição de Cristo. E nós só podemos dar graças ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito a nós, por revelar o seu amor através da pessoa de Jesus Cristo. Já foi dado início aqui a nossa lição de hoje. Para quem não conhece a capa da nossa revista, os atributos de Deus é o tema desse trimestre. Conhecendo a natureza, o caráter e a supremacia de Deus nas Sagradas Escrituras. E hoje, nós temos como lição, no início desse trimestre, Deus se revelou à humanidade. Então, já houve uma saudação pelo nosso professor, a classe Shekinah. Glória a Deus. Eu também saúdo a igreja com a paz do Senhor. Saúde os irmãos que estão aqui, os que estão participando dessa aula gloriosa pela live, nossa irmã Mara também, nosso pastor, a classe Shekinah. Que o Espírito Santo possa visitar a todos nesse dia de hoje, esse dia tão especial,
o dia a qual estamos aqui celebrando uma Páscoa em nossos corações, que é Cristo, né? Então, que o Senhor possa nos conduzir nessa manhã com excelência e que Ele possa se revelar a nós. Amém. A introdução da nossa revista fala que as Sagradas Escrituras declaram com propriedade, com inspiração de grandes homens de Deus, né? Quem Ele é, a sua natureza, suas criações, os seus atributos. É tudo muito peculiar de um ser divino. E o ponto da lição tem como tema a revelação de Deus. E um dos comentaristas dessa lição, ele diz o seguinte, que é possível se relacionar e conhecer Deus. É verdade, mamãe. Nós iremos aprender nesse trimestre que é possível conhecer a Deus, os seus atributos, através da natureza, através das Escrituras e através do próprio Jesus Cristo, que é o próprio Deus também, né? Amém. Então, quando fala que é possível se relacionar com Deus, eu ouvi um comentário muito feliz falando que antes de Deus ser um ser de regulamentos, Ele é um ser de relacionamento. E aí nós encontramos desde o início, desde o princípio, lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, capítulo 3, nós vemos ali que Deus, Ele buscava se relacionar com a sua criatura, com a obra-prima da criação. Então Deus tinha um relacionamento com Adão. Quando Adão pecou, Deus ali no jardim, Ele perguntou, né? Onde estás? Né? Isso mostra que Deus tinha proximidade com Adão, se relacionava com ele, e esse relacionamento não era um relacionamento, vamos dizer assim, esporádico, de vez em quando, era um relacionamento cotidiano. É o que Deus deseja, que tenhamos um relacionamento com Ele cotidiano, diariamente, o tempo todo nós podemos nos relacionar com Deus. Ele poderia ter perguntado para Adão, o que você fez, Adão? Porque Deus já sabia que Adão tinha pecado. Deus já sabia, né? E esse é um dos atributos dele que nós vamos estudar mais para frente em uma das lições. O desejo de Deus é se relacionar com a sua criatura. Então, o relacionamento que Deus nos propõe é um relacionamento para com Ele. Esse é um relacionamento que a gente chama de vertical. E o relacionamento horizontal, que é onde nos relacionamos com o nosso irmão. O próximo. Né? Com o próximo. E aí, nós vamos ver mais para frente, até mesmo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, o amor que o Senhor se refere, amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. No capítulo 4 de Gênesis, nós vemos também Deus, quando foi falar com Caim, Ele perguntou, onde está o seu irmão? Deus também já sabia que Caim tinha matado Abel, mas ele, por ser um ser relacional, não perguntou o que você fez ao seu irmão. Ele perguntou onde está o seu irmão. A necessidade de nós nos preocuparmos também com o nosso próximo, de estar próximo a ele. Isso também fala de relacionamento, né? Então, o ponto 1 diz que Deus revelou-se a si mesmo. E assim como nós vimos aqui já a leitura do texto áureo, que Deus é aquele que se faz conhecer, até onde Ele desejar se revelar. Isso é algo que o Senhor pode fazer, e na maioria das vezes Ele faz, de maneira individual. Deus vai se revelando a nós individualmente. Diz aqui que é possível conhecer o suficiente para saber que existe um relacionamento entre o ser humano e Deus. Não podemos conhecê-lo na sua plenitude.
Deus ele se revela a nós o suficiente para glorificar e adorar a Ele, né? E conhecer que através dele conhecemos a vida eterna. É verdade? Glória a Deus. Nós vamos ler, irmãos, Jeremias, o capítulo 9, os versos de número 23 e 24. Jeremias, capítulo 9. Os irmãos em casa podem acompanhar essa leitura. Versos de número 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Porque dessas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Então, o grande significado da vida, né? Nós podemos dizer que o estudo de Deus, a busca em conhecê-lo, é o maior significado da vida. Se nós estamos buscando nesta vida conhecimentos em inúmeras coisas, não é que nós estamos fazendo errado, mas nós estamos deixando de lado o primordial, o mais importante, o essencial, que é buscar em conhecer o Senhor. E o Senhor se agrada disso, né? O Senhor se agrada de que o busquemos, de que o conheçamos. Ele deseja se revelar. Se nós buscarmos, nós o conheceremos. E nós temos aqui no ponto 1, a revelação de Deus na natureza. Então, é possível ver a glória de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus, através de episódios da natureza. Tópico 1, a revelação de Deus na natureza. São vários os textos bíblicos que registram a natureza como meio de revelação da glória de Deus, de seu poder e de sua soberania. O apóstolo Paulo, falando a multidões na cidade de Listra, menciona um permanente testemunho acerca de Deus por meio da natureza. Se encontra em Atos 14, 15 e 17. O salmista declara que contemplar a terra e os céus reconhece a grandeza e majestade do Senhor. Outros textos que indicam a obra da criação de Deus como testemunho acerca do Criador se encontra nos Salmos 19, Atos 17, Romanos 1, 18 a 21. E os textos dizem que o ser humano, ao contemplar as obras da criação de Deus, deve glorificá-lo a ser grato. Na teologia está a categoria identificada como a revelação geral. Eu quero ainda em tempo ler Salmos 19. De todos os textos citados, nós vamos ler apenas um verso do Salmo 19, que fala da excelência da criação e suas leis, assim como da palavra de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Falando de natureza, muitas vezes é até de se questionar, porque muitas pessoas têm receio aos eventos da natureza, muito mais do que temer a Deus. Eu me lembro que quando criança, e muitas crianças têm esse tipo de comportamento, quando ouvia um trovão no céu, na minha cabeça Deus estava bravo. Eu sempre dizia, Deus está muito bravo e eu preciso me esconder. E às vezes eu me escondia atrás da cama, confesso. Já fiz isso, de me esconder, né, embaixo da cama, com receio do trovão, né? Era uma atitude de Deus na minha cabeça. E nós vemos até os dias de hoje raios, trovões, nós vemos o arco-íris. É verdade, mãe. Eu tive essa experiência essa semana. E é igual ao autor nos fala nessa manhã, né? A natureza manifesta a glória de Deus.
a nós como seres humanos. Eu tive essa oportunidade, essa experiência essa semana, durante 2 fins de tarde nessa semana, que foi contemplar com os meus olhos um arco-íris. Depois de uma chuva forte, veio o sol e surgiu o arco-íris. E eu louvo a Deus por ter contemplado isso, porque a Bíblia, a palavra de Deus, né, fala lá em Gênesis 9:3, falando assim, escrito na palavra de Deus: o meu arco eu coloco como testemunha em concerto diante a terra e os céus, que nunca mais a terra seria destruída por águas, né? Então ele se declara o meu arco. Então quando vemos o arco-íris nos céus, aquele arco pertence a Deus e está ali para glorificar o nome do Senhor. Amém. Nós vamos aqui 1.3 da lição fala a revelação através de Jesus Cristo. Hebreus, vamos ler esse verso, capítulo 1 e o verso 1. E também Hebreus 2, versos 1 e 2. Diz assim: havendo Deus, o título é Cristo, como Filho de Deus, é superior aos anjos. Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nos últimos dias pelo Filho. Capítulo 2, os versos 1 e 2. Cristo, como Filho de Deus, é superior aos anjos, e sumo sacerdote idôneo e compassivo, é o título do capítulo 2. Diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firmes, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, ainda o 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então nós vemos aqui que Deus se revelou agora, né, nos últimos tempos, através de Jesus Cristo. Ele é o Verbo vivo que desceu do céu. E nós só podemos glorificar ao Senhor por isso. O comentarista da lição falou assim: Jesus poderia ter ficado em qualquer outro local e aparecido só no tempo do seu ministério público e terreno. Aos 30 anos, se revelar, aparecer ali como alguém, porque ele tem esse poder, só surgir para cumprir o seu ministério público e terreno. E aí, leva-nos a pensar qual é a necessidade de Deus, né, fazer todo aquele, vamos dizer assim, todo aquele trajeto, todo aquele processo, aparecer a Maria, aparecer a José, aquela gravidez, toda aquela dificuldade que Maria teve, né, para conduzir aquela gravidez, o seu filho, filho de Deus, nascer numa manjedoura, sendo que ele poderia ter abreviado esse tempo, né? Abreviado esses dias. É verdade, a manifestação, a revelação de Deus se concluiu com a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive, como já foi declarado nessa manhã. Ele vive em nosso meio. No Antigo Testamento, né, Deus apenas se revelava através dos profetas. O povo só se fazia se conhecer através dos profetas, homens de Deus, através dos seus feitos, como a gente vê no Pentateuco, né, o povo conhecendo verdadeiramente quem era Deus através dos seus feitos. Mas hoje nós, conhecendo a história, conhecendo Cristo através das Escrituras, podemos conhecer mais e mais quem é esse Deus tão glorioso nas nossas vidas, né, irmã Mara? E amém, glória a Deus mesmo, porque Cristo, ele chegou até a comentar: quem vê a mim, vê o Pai. Então, quando observamos a vida de Cristo, podemos compreender quem é o Pai. Então a Bíblia deixa-nos claro que todo esse processo que Jesus passou e vindo como criança,
e era justamente para viver como um homem, sofrer as nossas dores. Ele passou por todo o processo. Alguém poderia hoje, e já deve ter se questionado isso ao longo da história, que não havia verdadeiramente essa necessidade de Jesus vir como bebê, como criança, passar por essa fase, mas o desejo de Deus era, assim como ele é 100% Deus, ser 100% homem, passar por todas as etapas e assim culminar, né, no seu ministério público terreno, manifestando a glória de Deus. E nós vemos que Jesus, ele não pecou. Em tudo isso, ele foi perfeito nas suas atitudes, né, foi perfeito nos seus atos. Ele fez a humanidade conhecer que Deus tinha um plano perfeito através da pessoa dele, um plano justo, amoroso, e Deus estava se fazendo conhecer. Então, ainda em tempo, nós queremos dizer que revelar nada mais é do que se fazer conhecer. Antigamente, hoje em dia não existe mais, né? Mas eu ainda tenho uma câmera de filme em casa, aquela que a gente colocava. Oh, Jesus. Quando a gente faz 3.0, a gente ainda tem essas coisas. Kodak. Exato, Kodak. Eu ganhei uma câmera, eu ainda tenho, prazer de ter, aqui usa filmes, irmão. Revelação. Presente da minha irmã querida, Rosângela Dutra. E eu tenho a minha câmera em casa, e nós colocávamos aquele filme, e nós tínhamos festividade na igreja, né? Cada olhar era um flash. Esse era literalmente. E nós tínhamos o prazer de tentar pegar as melhores poses, mas nós só conhecíamos verdadeiramente como ficou a nossa foto depois que a revelávamos. Enviava o filme para revelar. Nossa, e às vezes aconteciam algumas coisas, tipo abrir a câmera antes do momento de rebobinar esse filme. As fotos queimavam, né? Encontravam umas fotos às vezes defeituosas, né? Com explosão de luz. E tantas coisas que aconteciam, quando a gente só ia descobrir quando revelava esse filme. Então, tudo para nós era só suposição. A gente olhava ali, enquadrava aquilo que o objeto, a pessoa que nós gostaríamos de fotografar e dávamos um clique. Mas só conhecíamos realmente o resultado quando revelava. Então, revelação é isso. É se fazer conhecer. Eu estou usando esse exemplo para dizer que tem, para muitas pessoas, Deus é um mistério. É um mistério. Mas Ele deseja se revelar. Ele quer se revelar. Ele quer ter um relacionamento íntimo. Só podemos fazer isso conhecendo as Sagradas Escrituras. E é importante que nós usamos esse termo aqui, e até nas minhas anotações aqui, baseado na verdade bíblica e baseado também no texto de referência que nós lemos, que agradar a Deus é um dos propósitos do cristão. Quando nós conhecemos as Escrituras, nós temos em nossos corações o desejo de agradar a Deus. E nós só podemos agradar aquele que verdadeiramente nós conhecemos. Se nós não conhecermos, nós vamos ficar só em tentativas, que podem ser assertivas ou não. Já pensou? A gente, vamos dizer assim, quer agradar, vamos usar o exemplo de um jovem que quer conquistar uma jovem, quer conquistar uma moça, e ele começa a imaginar o que eu poderia presenteá-la para agradar. Eles começam com as tentativas. Qual é a tentativa? Vamos dar flores. Qual a jovem que não gosta de flores? Né? E compra um buquê de flores ou até mesmo uma planta para presentear essa jovem. Mas ele está na suposição, certeza plena que ela gosta de flores, ele não tem. Chegando às flores, chegou na floricultura, ele começa a
presentear com flores? Precisa conhecer, né? A pessoa, para querer dar o melhor, a qual vai agradar. As rosas, como nós temos aqui um exemplo, são muito utilizadas para esse fim, para essa ocasião. Mas o presenteador só terá certeza que a presenteada gostou das flores, exemplificando aqui as rosas, no momento que lhe entregar. Ele vai identificar através da reação dela se ela gostou ou não desse presente. E aí ela poderá gostar muito, como poderá falar assim, olha, eu não gosto muito de flores. Eu conheço uma irmã que não gosta de flores. Gosta, ela acha bonito, mas ela não gosta de flores. Se ela fosse ser presenteada por um rapaz com flores, certamente ele estaria errando. Isso tudo por quê? Porque ele ainda não a conhece, não sabe dos gostos dela. Eu gosto muito de ouvir um pregador, e a maioria dos irmãos aqui conhece, quem está me ouvindo na live, quem está presente aqui na igreja. Eu gosto de ouvir o pastor Cláudio pregando, e uma vez, uma pregação dele, ele disse que ele dava presentes para a esposa dele e nunca agradava. Ela nunca gostava, ele buscava presentes caros, bolsas caras, sapatos caros, que não agradavam. Até o dia que ele decidiu perguntar: o que você quer de presente? Já que eu nunca acerto nos presentes que eu tenho que te dar. Ela falou: eu gosto de ouro. Mesmo casada há tantos anos, ele não sabia que o que ela mais gostava de receber era ouro. Então só podemos verdadeiramente agradar a quem nós conhecemos. Quer agradar a Deus, busca em conhecê-lo. E Ele quer se revelar a você, Ele quer se revelar a mim. Ele tem se revelado, principalmente nos últimos tempos, como nós acabamos de ler, através das Sagradas Escrituras. Buscando lê-la, nos familiarizando com essa palavra, nós estaremos conhecendo a Deus, e nisso já lemos hoje nesta manhã. Podemos nos gloriar em conhecer a Deus. É verdade, isso me agrada. É verdade. Cristo, ele é o centro, né, para conhecer verdadeiramente quem é Deus. Eu levo comigo, nesse tempo desde quando eu dou aula até para os nossos adolescentes, as crianças, hoje eu estou na classe de Shekinah, uma frase que é: adquira conhecimento, aplique em tua vida e reparta com os outros. Deus, ele quer se revelar, ele quer se manifestar quem ele é para nós, e ele quer ter experiências com nós, a ponto da gente também atrair a outros para ter essa mesma experiência com eles, né? Ele não quer apenas mostrar quem ele é, ele quer ter essa intimidade conosco, que é igual você está falando em agradar. Como nós já falamos que tudo que foi criado é para glorificar. Então, hoje devemos glorificar o nome do Senhor em tudo que o Senhor nos concede, de podermos contemplar a sua glória, né? E que sejam alcançados hoje, muitos possam ser revelados nesse dia de Páscoa, nesse domingo de Páscoa hoje, que o Senhor quer ter experiências com muitos nesse dia de hoje. Amém. Então a revelação, nós já falamos da revelação de Deus na natureza, a revelação de Deus através de Jesus Cristo, e o ponto 1, 2 da lição nos propõe a respeito dos nomes de Deus. Porque aí, aqui está falando de diversos nomes de Deus, e nós podemos dizer que esses personagens bíblicos têm um significado específico. À medida que Deus vai se revelando, foram sendo usados nomes aqui, e são muitos. Eu não quero me ater muito a esses nomes, porque às vezes até a pronúncia é difícil, para mim, pelo menos, mas muitos de nós já ouvimos falar. Olha, ele é o Adonai, expressa a ideia, é o Senhor que expressa a ideia de governo e também domínio. É também El Shaddai, Elvin de Deus, o Deus Todo-Poderoso. E por aí vai, uma lista que nós temos: El Elyon, El Olam, Yahvé Jireh, também Yahvé Nissi,
Yahvé Shalom, Tsidekenu, Chamar, Elohim. Então são muitos os nomes que são atribuídos a Deus, e nós vamos ver depois mais calmamente durante a revista esses nomes, porque em cada situação Deus se manifestou e foi-lhe dado esse nome. Muitas também são as referências que justamente justificam esses nomes dados a Deus, e nós temos a alegria de termos essas expressões e poder realmente contemplar os feitos do Senhor e dizer, né, com toda certeza. Eu poderia dizer assim, se alguém me perguntasse, você conhece Deus? Eu fiquei durante ontem alguns minutos pensando o que eu responderia. Já estamos falando de Deus que fez conhecer, Deus quer se revelar, e eu fiquei pensando em mim. Se alguém me perguntar, ou se alguém te perguntar, fica esse questionamento na nossa cabeça: você conhece Deus? E a resposta que veio a mim, quando eu estava me fazendo esse questionamento, é que eu conheço o suficiente para lhe confiar a minha vida. Essa foi a resposta que veio no meu coração. O que eu conheço de Deus é suficiente para confiar a minha vida. E eu fiquei pensando, muitos de nós entramos em um ônibus, entramos em um avião, não conhecemos o piloto, não sabemos o nome dele muitas vezes, a família dele, a formação dele, a idade e etc. Mas nós sentamos ali e nós fazemos uma viagem com aquele ser desconhecido no controle daquele veículo. E eu fiquei pensando assim, Deus tem se revelado através das Escrituras e nós sabemos tanto dele. Por que não confiar a nossa vida a ele? Por que não confiar as nossas causas a ele? Por que não confiar as nossas dificuldades a ele? Por que não confiar tudo que nós temos a ele? Então eu fiquei até feliz com a minha resposta, irmãos. Acredita? Fiquei contente com a resposta que eu mesmo dei para mim. Né? Então hoje, fica esse questionamento para nós. Você conhece Deus? Eu tenho essa convicção. O autor da revista, irmã Mara, nos dá até como uma dica de como verdadeiramente conhecer quem é esse Deus. Sim. E ele fala aqui, para apreciar mais plenamente como é Deus, ele dá uma dica: estude a vida, as palavras, as obras e a morte expiatória de Jesus Cristo. Amém. Então, quer conhecer a esse Deus? Estude, conheça primeiramente Jesus Cristo, e ele vai revelar quem é esse Deus. Amém. Eu até reservei aqui um texto de João, capítulo 17, Evangelho de João, capítulo 17, os versos de número 25 e 26. Essa é uma oração, a oração de Jesus Cristo pelos seus discípulos, antes de Jesus ir para o Getsemane. E ele orava assim, no final da sua oração é assim: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o farei conhecer mais, para que o amor com que tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Então, as últimas palavras de Jesus na oração sacerdotal era o desejo de que nós o conheçamos a Deus, né? Jesus estava ali cumprindo, finalizando seu ministério público e terreno, desejando que nós conhecêssemos mais a Deus. E ele fala aqui que ele conhecer
que o Senhor Deus o enviou. Então vamos nos apropriar dessa palavra. Esse é o desejo de Jesus, que nós conheçamos mais a Deus. E o irmão já finalizou bem com essas palavras. Nós vamos para o ponto 2, que fala da necessidade de crescer no conhecimento. Tópico 2. Não devemos permanecer como crianças, aceitando todo o vento de doutrinas, mas pelo contrário, conhecer a verdade é rejeitar os falsos mestres que induzem aos erros. Efésios 4, 14. Precisamos crescer em conhecimento, como ensinou Paulo aos Efésios. Então, o desejo de Deus é que possamos conhecer e continuar conhecendo. Alguém se arriscaria a me dizer em que momento nós podemos dizer que conhecemos totalmente a Deus? Porque quando nós decidimos, vamos dizer assim, por uma profissão e nós vamos para uma faculdade, nós cursamos um curso, nós recebemos no final, né, é feita uma proposta de 3, 4, 5 anos, ou até mais anos, como é o caso do curso de medicina, e no final se recebe um diploma, dizendo que aquele aluno, de forma satisfatória, concluiu aquele curso. Ele já tem conhecimento para exercer aquela profissão. Então, aquele diploma, aquele certificado, assegura a todos aqueles que procuram aquele profissional que ele tem conhecimento para. E nós recebemos um certificado dizendo que nós temos conhecimento suficiente. Conhecemos de conhecimento de Deus. Crescer é um processo, né? Processo natural que é determinado por Deus. A gente vê uma criança quando está em uma fase de crescimento, ela está passando por um processo. Na nossa vida em conhecer a Deus também é assim. Deus ele vai se revelando ao ser humano, a nós, gradativamente no processo que ele determinou. E com o decorrer desse processo, a gente vai alcançando o objetivo e o propósito, que é um caso que está se referindo aí a uma profissão, uma faculdade, uma atividade. Colossenses 1, nós lemos, aqui está no nosso texto de referência, carta do apóstolo Paulo aos irmãos lá em Colossos, ele diz assim: por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Nós vamos dar continuidade ao verso 10, mas por enquanto vamos nos ater aqui. Então, Paulo diz aqui aos irmãos que ele não cessava de orar para que eles fossem cheios do conhecimento. Então, o desejo de Paulo era que os irmãos lá em Colossos se enchessem de conhecimento. E tem um propósito, irmãos, o conhecimento. Não é o propósito de receber uma titularidade de doutorado, de PhD, etc. e tal. Esse não é o propósito. Tem um propósito nos enchermos de conhecimento. Eu até já dei a dica ali atrás. Quanto mais nós conhecemos, maior são as possibilidades de agradar aquele a quem nós estamos buscando conhecer. Então, só através do pleno conhecimento nós vamos poder agradar a Deus. Quando nós conhecemos, nós temos também, né, e aí segue o verso de número 10 aqui do nosso texto, Colossenses 1, 10, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Esse versículo ele nos propõe alguns verbos. E o primeiro verbo que ele nos propõe é andar dignamente. Então, quando nós estamos buscando esse conhecimento, quando somos cheios de conhecimento da vontade de Deus, um dos primeiros sinais que nós damos é andar dignamente. É igual você falou, né? A respeito do horizontal e do vertical, né? Andar dignamente perante a Deus
e perante aos homens, com esse conhecimento aí que está falando, até mesmo no crescer. Amém. Então, há uma necessidade, irmãos, de nós crescermos no conhecimento. E não quero ser repetitiva nas minhas palavras, mas nós falamos a respeito desse conhecimento, de não chegarmos nunca na sua plenitude, né? Deus vai se revelando, e o quanto Ele quer se revelar. Não podemos conhecê-lo na sua plenitude. E autores de livros concordam, na sua maioria, em dizer que a eternidade é o tempo necessário para conhecermos a Deus. Quanto tempo dura a eternidade? O pastor Carlos sabe responder essa. Boa, a eternidade. A eternidade. Então a eternidade é pouco para conhecer esse Deus. O tempo suficiente é esse. Quando nós achamos que não preciso mais frequentar a escola bíblica dominical, né? Não preciso mais frequentar os cultos de ensino, é porque nós estamos nos enganando a nós mesmos, achando que já conhecemos o suficiente a Deus. É um engano a nós mesmos. E é triste dizer isso, porque onde nós temos a possibilidade de conhecer mais a Deus, para andar dignamente, para agradar-lhe em tudo, para frutificar e crescer, é os lugares que Deus e os cristãos gostam de frequentar. A gente faz um comparativo. É praticamente impossível a gente não fazer esse comparativo, né, dos cultos de ensinamento e escola dominical e uma festividade, por exemplo. Ou nós podemos ir nem tão longe, um culto de domingo, né, ou um culto de campanha. Vamos fazer uma campanha, a campanha das portas abertas. Não quero dizer isso que os irmãos não devam ir, mas nós devemos dar tanta importância quanto o culto de ensino ou a escola bíblica dominical. Se o nosso objetivo é conhecer a Deus e agradar-lhe, esses devem ser os cultos de maior desejo que está. Que é os cultos de ensino, né? Que é onde nós aprendemos a palavra de Deus. E não tem como não conhecermos se não for através do ensinamento das Santas Escrituras. É só desta maneira que podemos conhecer a Ele, o seu caráter, a sua natureza, os seus atributos. Então Deus se fez conhecer através do Verbo. João capítulo 1, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, está aqui, irmão, verbo é ação, é palavra, está aqui, na Bíblia Sagrada, essa revelação. Eu fico a pensar, muitas pessoas acham que abrir a Bíblia em um determinado texto e deixar lá esse texto aberto é suficiente para que ele esteja guardado, para que a sua casa esteja guardada. Não é. O salmista, ele fala que escondia a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas a gente só consegue guardar essa palavra quando nós meditamos nela. Quando nós lemos a palavra, quando nós meditamos, quando nós refletimos, conhecemos a história, o porquê foi dito tantas coisas. E é por isso que ao longo da história tem surgido tantas heresias, porque falta esse desejo de conhecer a Deus através das Sagradas Escrituras. Pegam textos soltos, frases soltas, versículos soltos e aplicam para o que lhe convém, mas não conhecem muitas vezes a história, por que foi dito aquele texto, por que foi dita aquela palavra, por que foi tomada tal ação. Se nós, ou melhor, se a humanidade hoje realmente conhecesse a Bíblia Sagrada, não
estarrecidos como nós estamos vivendo esse tempo de hoje. Mamãe, em Oséias 4:6 fala que a falta de conhecimento leva à destruição. É como está escrito na palavra: o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Então a falta de conhecimento leva à destruição. Sim. Pensava eu estudando esse texto, e é uma parte tão conhecida da Bíblia. Deus, ele se revelou ao povo, aos egípcios, através de 10 pragas. Sim. Ele revelou o seu poder, o que ele poderia fazer. Revelou o poder. E se a gente pensar a situação que nós vivemos nos dias atuais, já pensou se desse sobre a humanidade hoje, as 10 pragas? Uma só era suficiente. Nós estamos vivendo uma só. Muitos estão apavorados, amedrontados, mesmo sabendo de todas as promessas de Deus. A humanidade teme a praga, mas não teme o Criador. Triste. Tem medo do que possa acontecer. Se essa praga chegar na minha casa, né? Se esse vírus chegar na minha casa, ele pode fazer um arraso. Mas não teme o Deus que permite o vírus e o Deus que pode extinguir também esse vírus. Né? Então nós somos convidados a conhecer o Senhor. Ficaremos, irmãos, estarrecidos de tantas histórias que a Bíblia nos fornece, e nós podemos dizer que a pandemia hoje é algo pequeno diante de tantos acontecimentos que a Bíblia registra. De quantas mortes aconteceram num só dia. Quando dá o número de mortes, né? Hoje no Brasil, 13 mil mortos num único dia. Isso é um recorde. Ai, se conhecesse a Bíblia Sagrada, naquelas batalhas, quantos mortos caíram num dia só. Nós precisamos conhecer mais a Bíblia Sagrada. Não só no aspecto intelectual, né? Mas para um andar com Deus mesmo. O conhecimento de Deus e dos seus mandamentos ajuda no caminhar dos fiéis. Então, conhecimento para andar de maneira digna diante de Deus. Vamos lá, nós já lemos esses 2 versos de Colossenses 1, 9, 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor. Então, quando Paulo ora pelos irmãos em Colossenses e está ali pedindo ao Senhor que eles sejam cheios de conhecimento da vontade de Deus, mas também de sabedoria e inteligência, é para quê? Tem um objetivo, o ser cheio de conhecimento. É para andar dignamente diante do Senhor, agradar-lhe em tudo, frutificar em toda boa obra. Nós somos chamados para frutificar. À medida que nós vamos conhecendo a Deus, nós vamos agradar a Deus, e nós vamos também frutificando em toda boa obra. Então, isso é algo necessário. É algo necessário para o cristão. Frutificar. O próprio Jesus, quando estava com os discípulos, e nós temos o conhecimento de capítulo 15 de João, né? Jesus estava ali nas últimas instruções aos discípulos. É um texto maravilhoso, é um texto lindo, mas nós vamos nos ater aos versos de número 5 e 6. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Então, quem estiver em mim e eu nele, este dá muito
fruto. Então nós fomos, os cristãos, eles foram escolhidos para darem frutos. E a gente sempre exemplifica, né? Que é pelos frutos que conhecemos as árvores, né? E não pela árvore que conhecemos o fruto. É tão complexo falar disso, né? O fruto bom, né? Tem parte de uma boa árvore. E aí nós ficamos pensando quando ele se revela como a videira, ele diz que ele é a videira e nós somos as varas. E se nós não estamos dando bons frutos, em que nós estamos presos? Como varas, nós estamos presos à verdadeira videira, a videira verdadeira? Será que nós estamos? É de se questionar isso, né? Eu estou me incluindo, irmãos, porque nós podemos, ao longo da nossa caminhada cristã, não dar um fruto que seja tão, nossa, né? Que fruto belo. Nós deixamos a desejar. Eu deixo a desejar muitas vezes. Não tenho dado fruto que agrade verdadeiramente a Deus. E aí eu fico até me perguntando e a gente se questiona. Eu sou a vara, ele é a videira verdadeira. Será que eu estou na videira verdadeira, ligada a essa videira verdadeira? Ou que videira eu estou ligada, né? Se ele se declara a videira verdadeira, porque existe a falsa, né? A falsa videira. Então, irmãos, nós somos desafiados todos os dias a fazer uma autoavaliação. A autoavaliação é algo que precisa fazer parte da vida do cristão. Nós precisamos nos autoavaliar. A Bíblia não nos dá legalidade para avaliarmos os outros. Já existe um juiz, um justo juiz, por sinal. Mas nós somos todos convidados a nos autoavaliar. Os meus frutos dizem em quem eu estou ligado. Quando está se falando da videira verdadeira, é porque Israel também era considerado a videira também do Senhor, Israel. Porém, os frutos dessa videira eram um fruto bravo. Por isso que Cristo ele se declara: ora, eu sou a videira verdadeira. Amém. Então, com isso nós vamos finalizar o ponto de número 2 e vamos, o ponto de número 3 fala de resultados, alguns resultados de conhecermos a Deus. Então, quando conhecemos verdadeiramente a Deus, isso dá um resultado. E nós vamos lá, Oséias 6, verso de número 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém. Então, há aqui um resultado. Quando nós conhecemos, e não basta só, né, porque esse conhecimento nós já deixamos aqui claro, que é conhecimento infinito. E a eternidade, como não tem começo e não tem fim, é a eternidade para nós conhecermos a Deus. Então, há um convite para nós conhecermos e prosseguir conhecendo. Então, nós não alcançamos o ponto máximo nesse quesito, né? 2 Pedro 3. 2 Pedro 3 fala: antes também crescei na graça e no conhecimento. Porque quando fala assim, prossigamos, e também crescer, vamos falar do que aqui é um processo, vamos falar assim, por exemplo, a matemática. A matemática não tem fim também, é um estudo. Quando se fala em conhecer e prossigamos, é todo dia querer conhecer mais, né? E crescer na graça também é a mesma coisa. Todos os dias eu tenho que me interessar, desejar conhecer quem é esse Deus. Crescer na graça. Quando a gente fala de crescimento, a gente sempre pensa que toda criança, ou que todo ser humano, ele tem um momento de nascimento, né, e ele vai se desenvolvendo com o passar do tempo, vai passando, chegando às novas fases.
crianças que tomam só o leitinho, mas que fôssemos introduzindo outros alimentos, né, na nossa vida, para que nós pudéssemos nos desenvolver. Espiritualmente, irmãos, é a mesma coisa. Quando nós aceitamos a Cristo, entendemos o plano da salvação, aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós damos ali o primeiro passo. É um passo inicial, mas é necessário dar novos passos para que esse crescimento possa continuar acontecendo. E não simplesmente aceitei a Cristo como meu Salvador, entendo agora o plano da salvação, pronto, está tudo certo, parei, está ótimo. Há um convite para nós continuarmos esse crescimento. E é gradativo, porque nunca é suficiente esse conhecimento que a gente começa a buscar. Vai acontecendo sempre. Eu quero nos convidar a ler o texto comigo da Bíblia Sagrada em Deuteronômio capítulo 4. Vamos voltar lá no Velho Testamento. Estamos nos valendo muito de textos aqui no Novo Testamento, mas capítulo 4 de Deuteronômio, os versos de número 5 e 6. Vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízo, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria, e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos, e dirão: este grande povo só é gente sábia e entendida. Olha, que bênção, né? Então, Moisés estava exortando o povo à obediência. Existiam estatutos. Eles eram a nação diferenciada. Era uma nação a quem Deus escolheu revelar a sua vontade. E o interesse de Deus era que, conquistando essa terra, estando no meio dessa terra conquistada ali, no meio de outros povos que serviam aos outros deuses, que não tinham estatutos, era que esse povo fosse reconhecido como um povo sábio e inteligente, ou entendido, como diz algumas traduções. Então, há um diferencial, podemos dizer assim, para aquele que busca ter conhecimento de Deus, conhecimento espiritual. Ele é diferente, ele é visto de uma forma diferente. Não era só uma mensagem, essa palavra não era só para o povo de Israel. Essa palavra escrita está para que nós, para que eu entenda que o conhecimento me torna diferente daqueles ou do meio que eu estou inserido. É verdade. E já que você falou um pouquinho sobre o Pentateuco, sobre o povo, Israel ele foi chamado para ser cabeça e não cauda. Ele foi um povo escolhido nessa terra para representar, ou seja, para manifestar quem é esse Deus entre as nações. Então eles foram chamados para ser cabeça e não cauda. A cabeça é quem influencia e a cauda é influenciada, né? Sim. É verdade? Então, hoje, vamos falar assim, nós como cristãos, salvos em Cristo, devemos também fazer a mesma coisa. Ir lá fora e anunciar quem é esse Deus através de Jesus Cristo. Isso mesmo. Nós somos conhecidos para... E a igreja tem que ter noção disso, né? Que nós somos chamados para influenciar e não ser influenciado pelo mundo. Nós nos recordamos de Paulo escrevendo aos irmãos lá em Roma, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, Paulo ele está dizendo aos irmãos em Roma: não toma forma desse mundo, mas transforma ele pela renovação desse entendimento. Entendimento esse que nós temos através desse conhecimento espiritual da Bíblia Sagrada, de um Deus que quer se revelar a nós, que quer se revelar à humanidade. Só que a humanidade
desejar, né? De conhecer um Deus que quer se revelar. Nós estamos vivendo dias perigosos, irmãos, porque todo mundo quer manifestar a sua opinião, tem o seu achismo, e quer fazer do seu achismo uma verdade. Muitas vezes quer impor o seu achismo na vida dos outros. E às vezes você fica pensando em que ele está pautado. Em que tipo de conhecimento tem essa pessoa para manifestar os seus achismos. É tão interessante, às vezes, as redes sociais, alguém faz uma publicação e quando você começa a ler os comentários, os baixistas de plantão, muitas, eu estou falando relacionado a textos bíblicos ou a passagens bíblicas ou versículos que são citados, as pessoas começam, porque eu não acho que Deus é um ser assim, porque eu não acho que Deus quer fazer isso, porque eu não acho que Deus é esse que faz tal e tal coisa. Mas é pautado em quê? Conhece a Bíblia? Tem conhecimento de quem verdadeiramente Deus é? Para fazer esse tipo de comentário, que Deus não é isso, que Deus não é aquilo, que Deus não vai fazer assim, que Deus não vai fazer dessa maneira, ele vai fazer outra maneira. E é triste, mamãe, que muitos só querem conhecer esse Deus como Deus provedor, Deus que socorre. É triste quando a pessoa só quer se limitar em conhecer Deus somente nisso. Só receber as bênçãos. É triste, é muito triste. Não quer conhecer o abençoador, mas quer desfrutar das bênçãos. É tão interessante, tem essa frase aqui atrás de nós. Ele vive, mas o louvor que nós louvamos hoje, na abertura da Escola Bíblica Dominical, é um louvor que já tem sido entoado e conhecido por muitos durante esse um ano de pandemia que nós estamos passando. É verdade. Todo mundo agora já sabe cantar esse louvor, porque ele vive e eu posso crer no amanhã. Então se apropriou dessa palavra, desse cântico, não tem se preocupado em conhecer o Deus que vive e que nos dá essa esperança. E por que nós temos essa esperança? Mas quer se apropriar da bênção desse Deus que nós pregamos. Então o convite dessa lição, o convite dessa revista é que nós desejemos conhecer a Deus, para andar com Ele, para agradar-lhe em tudo, para frutificar e para crescer. Esse é o propósito dessa revista no segundo trimestre. Posso repetir, mamãe? Claro. Para andar, para agradar, para frutificar e também crescer. Esse é o propósito dessa lição, desse trimestre que nós iremos estudar a respeito dos atributos de Deus. O andar não é simplesmente andar, mas andar de maneira digna, né? Andar de maneira dignamente. Agradar em tudo para glorificá-lo. Em toda, frutificar não é frutificar de maneira aleatória, mas em toda boa obra nós estamos falando. E o crescer no conhecimento de Deus. Então nós vamos finalizar a nossa revista dizendo que conhecer alguém pressupõe convivência, familiaridade, trato diário. Deus se permite revelar. Vale a pena nos aprofundarmos nos mistérios de Deus. Ele ainda tem muito a nos revelar. Agora o conhecemos em parte. Então chegará o dia que o conheceremos como Ele é, conforme 1 Coríntios 13, 12. Glória a Deus. Vamos nos apegar a esse texto bíblico para nós prosseguirmos a nossa caminhada rumo ao céu. Irmãos, querendo Deus, nós estaremos aqui no próximo domingo, eu acredito que já de maneira presencial, é o que estamos ouvindo
parte de algumas autoridades, mas será confirmada ou não pelo nosso pastor. E nós estaremos na lição de número 2, que é conhecendo os atributos de Deus. Próximo domingo, segundo domingo do mês. Então, segundo domingo do mês, nós temos o quê? Oferta missionária. Estaremos contribuindo e orando por missões, não só pelos missionários que atuam nacionalmente, mas como aqueles que atuam em outros países muitas vezes onde a igreja é perseguida. Eu quero fazer um pedido de oração especial por uma cidade ali no Moçambique chamada, uma província, melhor dizendo, chamada Cabo Delgado. Essa província tem sido atacada por extremistas e tanto adultos como crianças estão sendo ali brutalmente assassinados, esquartejados, queimados a fogo. Então, os irmãos lá no Moçambique pedem-nos ajuda, socorro em oração, né? Eles estão ali muito preocupados. O nosso missionário Martim já tinha feito esse pedido há algum tempo, no mês de janeiro, se eu não me engano, em uma das reuniões que nós fizemos ali, que foi lançar os propósitos de evangelismo para o ano de 2021, e ele tinha pedido as nossas orações e estão reforçando esse pedido de oração por essa província, Cabo Delgado. Então, durante as nossas orações, vamos apresentar os moçambicanos, às vezes me confunde a forma como eles, mas aqueles que estão ali em Cabo Delgado. Deus os abençoe de maneira especial. Um prazer estar aqui. Sempre é um prazer estar na escola dominical. Eu também quero agradecer essa oportunidade nesse dia de hoje e que Deus continue abençoando nossa escola dominical, né? Pois tudo isso é para a glória dele. Amém? Amém. As nossas crianças prepararam um jogral falando da Páscoa e vai estar disponível na nossa página. Os irmãos têm a possibilidade de compartilhar, né? Foi um trabalho desenvolvido pela nossa irmã Rebeca e pelo nosso William. Eles são professores das crianças aqui e prepararam um vídeo todo especial em comemoração à Páscoa. Então, Deus abençoe os nossos irmãos, as nossas crianças que se empenharam, aos pais, para que fosse gravado esse vídeo, né, em comemoração à Páscoa. Então, querendo Deus, nós também estaremos aqui hoje às 18 horas. 18 horas. Em mais, eu não sei se vai ser propriamente uma live, ou vai poder estar uma parte dos irmãos aqui, mas em nome de Jesus, se o Senhor voltar até lá, estaremos cultuando ao nosso Deus presencialmente ou online, em seus lares. Estaremos tributando ao nosso Deus, Ele que é digno de honra, de glória e de todo louvor. Amém? Algum aviso? Vamos encerrar? Deus abençoe os nossos irmãos. Domingo que vem vocês vão ver outras carinhas por aqui, né? Fé em Deus. Porque essa bolacha traquinas aqui todo domingo tá fácil não. Deus abençoe, irmãos. Vamos orar, agradecer ao nosso Deus. Feche os teus olhos junto conosco nesta manhã. E vamos agradecer o nosso Deus que tem se revelado a nós nesse tempo. Ele pode estar se revelando aí na sua casa de várias formas, como Deus provedor, como Deus que cura, como um pastor que não deixa nada faltar, como Deus Todo-Poderoso. Ele pode se revelar a mim e a você de inúmeras maneiras. Em nome de Jesus, meu Senhor. Obrigado. Damos graças nesta manhã. Sim, meu Senhor. Louvores ao teu nome, ó Altíssimo, por tua presença marcante, notória em nossas vidas. Muito obrigada por essa revelação especial que é o teu Filho, nosso
levou sobre ele as minhas transgressões, para que hoje eu pudesse ter vida. Muito obrigada, meu Senhor, porque tu tem se revelado a nós através das Sagradas Escrituras. E o desejo do nosso coração é te conhecer, Senhor, para que possamos andar de maneira digna, para que possamos te agradar em tudo, para que possamos frutificar em toda boa obra e continuar crescendo no conhecimento, Senhor. Recebe nesta manhã a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa gratidão comum, no nome de Jesus. Amém. Amém. Até às 18 horas, querendo Deus. Amém. Deus abençoe, irmãos.